E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? O vídeo de hoje ele vai ser meio confuso porque eu vou desencanar de fazer esse vídeo pra vocês e eu vou fazer ele pra mim. Então, imaginem que todo vídeo que eu faço eu tenho que fazer pra vocês. E hoje eu vou desencanar de tentar falar com vocês e eu vou falar comigo mesmo o que que isso pode desencadear. Vocês podem viajar em tudo que eu tô falando, porque eu vou falar muita coisa muito rápida, de maneira muito confusa, mas é assim que meu cérebro tá trabalhando hoje e eu não tô conseguindo desacelerar. Então eu simplesmente vou falar sobre uma série de coisas, eu vou começar falando do semi-surto que eu dei aqui. É muito engraçado. Para eu falar desse semi-surto que eu tive em chinês, eu preciso dizer é, como que eu aprendi inglês e como que eu aprendi japonês também. Ah, Bom, o japonês fez exceção porque eu estava no Japão, era muito fácil aprender porque estava todo mundo falando ao meu redor o tempo todo, mas inglês não foi desse jeito. Quando eu era moleque, eu, embora morasse numa casa bonita, com móveis bonitos, e embora a maioria das pessoas que eu conhecesse tivesse poder aquisitivo muito melhor do que minha família, eu fui um dos últimos da minha turma a ter um videocassete. Por motivos de meu pai não se importava e minha madrasta não sabia o que era aquilo, então, por mais que eu pedisse, eu nunca ganhava nada do que eu queria porque eu não merecia. Assim, na época, cara, todo mundo que trabalhava na Volkswagen, eu trabalhava naquelas fábricas que vendiam peça para Volkswagen, todo mundo tinha esse negócio. E eu queria muito um negócio daquele. E eu via as pessoas falando sobre filmes que eles alugavam na locadora e eu não tinha nenhuma dessas referências. E eu via o pessoal estudando inglês e eu boiava em tudo aquilo. Isso aumentava mais a minha solidão e a minha sensação de não pertencimento que eu tinha em todos os lugares. Quando um paciente da clínica do meu pai morreu e ele deixou umas coisas para o meu pai que incluía um videocassete japonês todo arregaçado, assim, de 3 gerações anteriores aos videocassetes da Panasonic que existiam na época. Ahn, eu tive um videocassete, fuleiro, mas tinha. E aí, pelo menos dinheiro de lanche para alugar um monte de filme na locadora, eu tinha. E isso eu pedia, e como, sei lá, na cabeça da família, filme era cultura, eu virei um cinéfilo compulsivo. E é por isso que talvez hoje eu não goste tanto de perder muito tempo com filmes, porque eu já fiquei preso neles por muito tempo. Talvez a mesma coisa se aplique com mangá. E quanto mais velho eu vou ficando, mais eu vou percebendo que o meu comportamento é fruto de traumas de infância, e aí eu vou me aproximando mais de algumas coisas por determinado motivo e vou me afastando mais de outras coisas por determinado motivo. Eu fui uma pessoa tão solitária no Japão, que hoje eu tenho ranço de mangá e anime porque eram coisas que eu via quando eu não tinha com quem conversar, não tinha, né, não tinha laço com pessoas de verdade. E eu associo isso à solidão. Do mesmo jeito que eu associo uma série de músicas com dor, e aí né, não me aproximo de música. É uma coisa muito doida. Mas, definitivamente, essa fase da minha vida em que eu fui muito cinéfilo, em que eu era eh, um isolado social, porque com 11, 12, 13 anos eu não conseguia conversar com ninguém, eu não conseguia me aproximar de pessoas. Esse tempo em que eu fui cinéfilo, ele foi muito útil para minha vida, porque embora eu não estudasse inglês, eu escutava muito inglês. E isso me deu uma formação de base muito importante para que quando, ao fazer 16 ou 15 anos, quando eu entrei numa escola de inglês, eu tinha uma facilidade enorme de significar palavras e começar a pronunciar. E isso tem uma explicação científica. É porque eu sabia escutar as palavras porque eu tinha feito isso muito na vida. Então, muitos de vocês são horríveis para falar inglês, mas vocês entendem absolutamente tudo. Por quê? Porque tudo que vocês viram a vida inteira foi em inglês. Então, você aprende a escutar primeiro, depois você aprende a falar. E a familiaridade com a escuta é que vai ditar o passo do aprendizado do idioma. E é por isso que a gente aprende espanhol e italiano mais fácil do que a gente aprende persa e chinês. Por quê? Porque o seu ouvido não está acostumado com isso. E uma pessoa que assista anime legendado a vida inteira vai aprender japonês muito mais fácil do que alguém que só assista dublado a vida inteira.
quê? Porque saber escutar faz diferença e aí você significa a coisa. Quando eu comecei a estudar inglês, portanto, eu estudei um ano, e nesse ano eu aprendi muito, e aí depois eu fui pro Japão, e quando eu voltei do Japão, eu voltei no Pink and Blue Freedom e falei, eu quero fazer um teste de nível porque eu quero pular etapas, e isso é a pior coisa que você pode falar para um dono de franquia, esse cara vai arrumar motivo no céu e inferno para você não fazer isso, e eu arrumei uma briga lá, eu falei, eu morei fora, eu tive amigos, eu tive um amigo de Gana, eu tive um amigo de Sri Lanka, eu ficava conversando em inglês com a Kotoyo. Eu melhorei muito meu inglês lá e eu quero fazer um teste para ver se eu passo, para ver se eu pulo níveis. E assim, todo tipo de resistência do mundo. Fiz o teste, gabaritei tudo. E aí falaram, você pode entrar no avançado. E foi uma vitória, e nesse dia eu tava com um amigo meu, e aí a secretária quis fazer um escândalo, porque achava que ele também queria fazer o teste e ela conhecia ele. E não, é só eu e tal. E aí me permitiram, e eu entrei na turma do avançado, falei, pô, agora eu vou finalmente conseguir conversar com pessoas que, né, vão servir para eu exercitar. E aí entrei nessa turma e ninguém falava nada. Todo mundo só tinha seguido todos os livros. É como se você tivesse zerado Duolingo e saído sabendo escutar um monte de coisa, mas sabendo falar porra nenhuma. E aí no dia da minha apresentação, essa turma já vinha de 4, 5, 6 anos juntos. Quando eu entrei lá, eu achava que eu teria um banquete para conversar e todo mundo travado. E aí eu comecei a inibir as pessoas de falarem. E aí eu dropei da escola, e aí um outro chilique, porque eu fiz uma matrícula com dinheiro que tinha trazido do Japão, fiz um escândalo para poder passar de nível. Quando eu passei de nível, eu falei, agora eu não quero mais, eu vou quitar da escola. Por quê? Porque claramente eu falei, eu não tô no lugar certo, e é triste, mas não vai ser aqui que eu vou melhorar o meu inglês. E aí quitei do Pink and Blue Freedom, ainda bem, porque 2 meses depois meu pai foi embora e me largou quebrado, eu tinha dado meu dinheiro para ele e aí não tinha crédito nenhum e aí assim comecei a rolar uma série de dívidas e aos 17 anos eu fui submetido a uma quantidade de estresse é, e, e- e de abandono tão forte que explica todo o meu comportamento. é, 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 não importa quanto dinheiro eu tenha, não importa quanto o meu trabalho esteja bom, não importa quantas camadas de segurança eu crie, eu sempre acho que minha vida vai desandar. E aí, se você soubesse o que eu tive que viver em 1998, talvez você falasse, cara, é, é justificável, eu entendo, assim, né, esse medo que você tem. Porque, enfim, esse vídeo ele não é sobre isso. Ah, logo, quando eu comecei a estudar japonês também, eu percebi que, quer dizer, estudar com livro nunca funcionou, mas aí quando eu fui pro Japão, eu comecei a escutar um monte de coisa e eu falava, cara, pelo menos escutar isso daqui eu sei por quê, porque eu escutava meu pai conversando com os amigos dele, eu participava eu ia, era levado para umas comunidades e até na clínica do meu pai tinha um monte de paciente japa, então era um idioma que era familiar. E aí o que eu precisava? Eu precisava pegar um monte de palavra que eu sabia escutar e que só sabia reproduzir por tanto ter escutado, e significar aquilo, então esse aprendizado foi mais fácil. Quando eu comecei a estudar chinês, foi simplesmente a coisa mais difícil que eu já estudei na minha vida, porque cara, eu não sei escutar. Vai no Google Tradutor e coloca assim, de português para chinês, e coloca corpo. E aí você clica no alto-falante para ele pronunciar a palavra em chinês para você. E depois coloca bravo, né? Bom, se você colocar bravo, vai aparecer uma palavra que talvez não seja shanshi. É, mas é, uma das palavras de chinês para bravo, que é shanshi, que é o espírito da vida, e corpo, que é shanti, é, isso hoje para mim é perceptível. Em 2022, quando eu comecei a estudar chinês pela primeira vez, eu falei, cara, não dá. Não dá, não dá. Não só é a coisa mais difícil que eu já estudei na vida, mas tem esses tons e tem essas sílabas muito próximas. E eu não consigo memorizar vocabulário. E por que eu não consigo memorizar vocabulário? Porque os sons, eles são todos os mesmos. Os sons, eles são absolutamente todos iguais. E eu não vou conseguir memorizar se eu não conseguir diferenciar o som que eu estou escutando.
E aí eu fiz uma recapitulação e eu fui investigar aqui, e eu fiz algumas aulas em 2022, eu quitei. Em 2023 eu fiz pouquíssimas aulas e quitei. 2024 e 2025 eu praticamente não fiz aula. Esporadicamente eu ia lá e aí todos os professores eles queriam me ensinar pininha, eu ficava puto e quitava, né? E quando eu percebia que não estava adiantando ainda. E, e aí o que eu falei, eu preciso aprender a escutar. Então eu vou ficar vendo Bilibili com legenda, e eu vou associar o som à grafia e vou aprendendo o vocabulário. E aí em algum momento é que eu senti que a minha escuta melhorou muito, aí eu vou começar a estudar. E aí, sei lá, vou estudar livro, vou fazer aula com professores, porque aí, então, vai ficar fácil de memorizar vocabulário e eu tendo a aprender muito mais rápido, de maneira muito mais intensa, depois que eu estiver familiarizado a escutar os sons. Agora, eu não vou me submeter, minha vida seria muito mais fácil. Minha vida seria infinitamente mais fácil, e fica aqui uma dica de estudo para vocês, se eu tivesse saco para ficar escutando e repetindo toda essa tabela aqui, cada um nos 4 tons que existem, né? 宽款款款款 Se eu conseguisse pegar essa tabela toda e ficar repetindo que nem um retardado para entender todas as nuances e todos os tons de todos esses sons aqui, a minha vida seria mais fácil. E o que eu pensei? Eu nunca estudei inglês na vida, eu nunca estudei japonês na vida. Não vai ser dessa vez que eu vou estudar, eu me recuso. Eu prefiro morrer do que ficar estudando essa tabela. Eu não consigo. Todos esses sons estão nesses vídeos aqui que eu assisto. Então eu vou assistir esses vídeos, vou ficar lendo legenda e vou aprender essa caralho. E aí, lá para novembro do ano passado, eu me senti preparado. O ano passado, eu escutei 120 livros na Audible. E mesmo escutando 120 livros na Audible, eu ainda consegui frequentar o Bilibili para acostumar o meu ouvido a escutar chinês. E lá para novembro, eu falei, acho que agora dá. E aí eu comecei a fazer umas aulas. E eu falei, caralho, agora dá. Então eu acho que eu vou dar uma intensificada aí. E, e, e aí esse ano eu diminuí minha carga de trabalho. Pra quê? Pra fazer isso daqui com a minha vida. Eu tô fazendo aula todos os dias e agora eu tô com 6 aulas, né? Não, 7 aulas. Eu tô com 7 aulas semanais com 4 professores diferentes. E assim, o negócio tá indo, tá funcionando. E a semana passada, retrasada, por algum motivo, eu tive um derrame, tive um surto psicótico. E falei, cara, faz 4 anos que eu tô estudando essa caralho e não sei nada. E junto com, né, a minha imagem distorcida de mim mesmo, fruto da minha depressão, nos meus momentos de baixa eu enxergo tudo cinza, as emoções elas ficam todas cinzas. E eu olho pra minha vida e nos momentos de baixa, de depressão, eu não consigo sentir absolutamente valor nenhum. A Lana é a única coisa que me acende um pouco, ela vem me dar um abraço assim, e aí eu vejo um pouquinho de cor, ela vai embora, fica tudo cinza de novo. É mágico o efeito que essa menina tem sobre a minha vida. Mas é muito desesperador. E aí eu tive um momento de fosso em que eu falei, cara, faz 4 anos que eu tô estudando esse negócio e não funciona, e eu não tenho método, e nunca vou chegar em lugar nenhum. E foi muito engraçado, porque depois que passou esse. Dificilmente a depressão ela distorce tanto ao ponto de eu ter alguma coisa que chega perto, que é parecido com as alucinações que a minha irmã tem, assim, né? Tão grave ao ponto de eu perder completamente a percepção da realidade, mas isso aconteceu e isso me assustou. E é por isso que eu tô registrando isso aqui nesse canal, porque isso daqui é o meu querido diário. E isso começou a realmente me afetar. E aí, quando eu percebi que não, eu falei, caralho, peraí, deixa eu ver como que é. Então eu tava estudando sozinho, eu não tava fazendo aula porque não tava adiantando. Em 2023 eu falei, caralho, não vai adiantar eu ficar estudando e tentando memorizar e ficar fazendo gramática. Eu vou ter que aprender a escutar isso daqui, então eu vou pro mundo real, que foi como eu aprendi os idiomas que eu sei. Ou seja, não só eu não tava perdido, como eu tava seguindo o método. E eu esqueci que esse método existia. Ou seja,
até durante o tempo em que eu achava que eu não estava seguindo método nenhum, eu estava seguindo religiosamente um método que atualmente ele tem se provado válido. Então, eu me orgulho muito de ser alguém que vai aprender chinês sem ficar naquela caralha daquela tabela repetindo o som em 4 tons que nem um retardado. Eu vou conseguir isso, porque assistindo dezenas de vídeos semanalmente, eu me acostumei com sons e agora eu estou conseguindo ler pequenos textos, ler pequenos diálogos, interagir, criar, ter flexibilidade nas minhas criações dentro de contextos muito limitados. E eu sinto que agora vai. E olha que interessante, não é que Fausto é inteligente. Pera, calma. Eu me acho inteligentinho, desculpa. Modéstia inexistente à parte. Mas o que eu quero que você perceba é que mesmo com essa inteligência que eu acho que eu tenho, em 2023 não estava adiantando. Por quê? Porque eu não tinha a base de escuta da coisa. Então, o mesmo esforço que eu fazia na época, que era pouco, é o esforço que eu tô fazendo agora, que também é pouco. Mas o que eu tô fazendo agora tá dando resultado, e o que eu tava fazendo em 2023 não tava dando resultado. E aí, se você me perguntar por que agora eu estudo e dá certo e em 2023 eu estudava e não dava certo, porque agora eu sei escutar. Simplesmente por isso, agora um professor vai lá, me ensina uma palavra, eu escuto a palavra, consigo repetir a palavra e, portanto, eu consigo memorizar a palavra porque eu fiz frases com a palavra. Agora, em 2023, quando o cara chegava pra mim e falava eu falava, caralho, eu tenho um ataque epilético pra falar um negócio desse, não consigo escutar. Você fala outra coisa, parece que pra mim é a mesma coisa. E aí, naquela época, mesmo que eu fizesse muito esforço, eu não conseguiria aprender e, portanto, não fiz esse trabalho mecânico naquela época, e fiz esse trabalho de corno, que foi ficar escutando incansavelmente vídeos e lendo legendas e falando, nossa, ela falou ela falou ni, ela falou putz, ela falou ganchin, ela falou, nossa, esse daqui é nan, e essa letra aqui eu não sei o que é, eu preciso escutar, é essa letra aqui, agora eu vou procurar no dicionário. Lucas Bastos, eu vou ter eternamente dívida com ele, porque ele me ensinou como que eu jogos daqui no dicionário de imagem, capturo e vejo a tradução, e aí tem uns sites em que você escreve a letra lá e acha no dicionário, que também ajuda pra caralho, porque às vezes a captura de imagem sai errada. Então, não só eu não estava perdido, e não só eu não estava vagabundo, como eu estava seguindo um método que eu havia definido e que eu esqueci de definir, e ele está se provando verdadeiro, porque agora ele está dando resultado. Sim. E eu acho que isso daqui pode ser um vídeo é, separado, porque eu já estou falando aqui há 17 minutos, e no próximo vídeo a gente fala de IA. Pode ser? Que bom. Até daqui a pouco, abraço.